Super-Homem 137 foi publicado aqui em novembro de 1995. Essa é uma daquelas revistas da fase pós já morte e retorno do Super-Homem, né? E eu acho que como a Abril avançava muito na cronologia, de tempos em tempos ela dava uma puxada no freio e publicava umas histórias do túnel do tempo para dar uma acertada, né? E essa é uma edição que tem uma dessas histórias e eu sempre confundo ela com a história do Super Seven, que tem uma premissa bastante parecida, e é outra história do túnel do tempo que saiu em Superboy, né? Até fiz um vídeo dela, que é os alienígenas invadem a Terra e a Liga da Justiça tem que ficar escondida e tal. Aqui é uma premissa parecida, só que são os kryptonianos que chegam na Terra e eles dominam todo mundo, né? Pacificam o mundo, mas deixa a humanidade sob o controle dela, né? Só o Batman tá lá tentando encontrar um jeito de derrotar os caras. E é um Batman já todo meio ciborgue, porque ele ficou aleijado nesses 20 e poucos anos que ele tá combatendo os kryptonianos. Os kryptonianos não podem ter uma conduta assim de não matar os criminosos, então ele sempre prende o Batman e o Batman acaba fugindo. Mesma coisa aqui. Eu não sei qual que é o lance dessa do Batman aqui, de ele tá sempre sorrindo. Não sei se é para compensar que ele já tá com o corpo sempre ferrado, tal, mas aqui sempre que ele é desenhado ele acaba sorrindo. E aqui o Clark Kent ele chega na Terra junto com os kryptonianos, quando os kryptonianos escaparam do planeta dele, que o vírus estava matando todo mundo lá. Vírus ou contaminação contaminação de kryptonita, eu não lembro. Então o pai do Super-Homem, ele é o único que pega um dos fetos lá e traz, e o Clark Kent, ele nasce na Terra e tal. Só que aqui no caso os pais dele acabam sendo só umas babás do tipo assim. E ele é o único que esconde que ainda tem cabelo, né? Todos os kryptonianos raspam o cabelo. E aqui ele fica meio que fascinado pela Terra e tentando encontrar um jeito de defender os terráqueos. Ele vai atrás do Batman para descobrir por que ele luta, coisas do tipo. E ao mesmo tempo o pai dele junto com os outros kryptonianos ficam vigiando, mas ao mesmo tempo eles não interferem diretamente, porque os kryptonianos são todos cheios de dedos, não sei o que, não sei o que. O Batman se sacrifica aqui no meio e aí, só que ele passa o símbolo do Super-Homem e aí ele se torna, né, o Super-Homem nessa história aqui. E outra coisa engraçada é que o Lex Luthor aqui, que tá tendo tipo um papel duplo, de trabalhando para os kryptonianos e ao mesmo tempo sendo o líder da resistência da Terra, é o Lex Luthor segundo lá, né, o clone, quando o Lex Luthor original, o corpo dele morreu de envenenamento. Então nessa época ele se fazia passar como o filho dele, jovem, cabeludo, e aqui eu acho que por questão de ia ser estranho ter o Lex Luthor antigo, é essa versão do Lex Luthor que aparece aqui no final. Então assim, vai ser uma história divertida e tal. Eu acho que só o final dela, quando que aí eles descobrem que o Batman estava sempre atacando uma instalação, porque é aquela instalação que fica criando anticorpos assim para proteger os kryptonianos de envenenamento na Terra e tal. E aí o Super-Homem fala, eu vou ter que destruir aquilo lá, mesmo que mate todo mundo aqui, todos os meus pessoal kryptoniano, porque é o único modo de salvar a Terra e tal. Só que aqui no final ele acaba mudando de ideia, encontrando algum jeito, né, de pacificar todo mundo. Só que isso fica meio sem explicação direito, assim. A história, eu acho que ela é divertida até o final aqui. Só que ela acaba, né, meio que de repente, que quando ele tá indo atacar aquela instalação, ele derrota o Lex Luthor e tal, e depois já corta pro final, assim, onde ele, tudo bem, eu resolvi não matar todos os kryptonianos, substituir todas as bandeiras, aparece lá o Batman de novo no final, assim, e só que, tinha todo... porque aqui no meio vai ter uma parte legal também, que ele acaba tendo que enfrentar o pai dele, né, que depois de muito tempo acaba ficando puto, assim, que é muito difícil pro kryptoniano sujar as próprias mãos. Ele vai lá atacar os terráqueos porque quer o filho de volta e tal. Ele
ele acaba derrotando o pai e tal. Eu acho que a outra parte que ia ser bem legal se tivesse um combate mais elaborado, assim, entre ele e o pai e tal. Mas beleza. Mas eu acho que é realmente aqui no final mesmo, que já acaba, assim, uma coisa que tem muita explicação, tá? Mas é uma história bem divertida. A segunda parte dessa edição é a história dos Renegados, que é uma espécie de time B, assim, formado acho que no começo dos anos 80, quando o Batman estava meio de mal com a Liga da Justiça e formou o clubinho dele, assim, com os outros super-heróis para resolver umas encrencas por aí. E essa aqui seria, eu acho que a segunda encarnação, segunda fase dessa revista aqui nos anos 90. E o que acontece é que, assim, isso aqui é a continuação do número 1 americano, que acabou sendo dividido, a outra metade está no 136. Eu acho que acontece tanta coisa nessa história que, mesmo sendo um mês de diferença, a Abril achou melhor colocar uma página inteira aqui, explicando o que aconteceu na história anterior, que é tretinhas lá num daqueles países... Markov, eu não sei se é Europa ou se a DC localizava isso em outro continente, mas tem aqui o Geoforça, que eu acho que a mãe dele, que é princesa desse país, está sendo dominada por um vampiro, e esse vampiro fica armando contra esse grupo chamado Renegados, tal. O que eu gosto aqui, eu acho os desenhos bem legais, bem divertidos, coloridos, espontâneos, assim. Só realmente eu acho que os personagens e a história, assim, que não dá para se importar muito, mas eu queria que tivesse esse desenhista fazendo talvez outros personagens mais principais da DC, ia ser bem legal. Mas eu acho que, assim, vai ser uma história regular, mas os desenhos eu acho bem legais, assim, bem cara de super-herói divertido mesmo. Então, assim, acho que junto com aquela outra Superboy do Super Seven, essa acaba sendo uma daquelas revistas que às vezes é legal, né? Mesmo que você não tenha Super-Homem dessa fase, você pega só essa e você tem uma historinha do Túnel do Tempo que eu acho que, pelo menos por enquanto, não tem nenhuma perspectiva de ser republicada.